Bem-vindos, pessoal, à nossa aula aí desse nosso curso gratuito que tá maravilhoso, tem muita coisa boa aí acontecendo, vocês estão aprendendo muita coisa. Nessa aula a gente vai trabalhar, vai aprender um pouco, né? Vai detalhar a planta de locação e a planta de situação. O que que são essas plantas, como saber, como identificar e tudo mais. A planta de situação, ela nada mais é do que essa planta que a gente deixou oculta aqui, ó. A gente importou a nossa planta de quadra. Então, isso aqui é minha planta de situação. Eu estou colocando que o meu terreno está localizado nessa localização aqui da minha quadra. A minha planta de locação, ela quer dizer como que a minha edificação está alocada dentro do meu terreno, quais são os recuos, né, qual é a testada do meu lote e tudo mais, qual a área da minha edificação, o que tem de área impermeável ou não. Então, tudo isso a gente vai trabalhar aqui também, tá? Então, basicamente aqui eu já tenho a minha edificação, as paredes aqui, a laje, a minha calçada externa, e a gente vai começar trabalhando com isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu pavimento do térreo e eu vou copiar aqui o meu terreno, né? O meu grupo do terreno. Então, eu venho copiar para a área de transferência e aqui eu venho alinhado com a vista atual. Ele já vai colar aqui o meu terreno. Então, eu sei que essa é a minha localização dentro do meu terreno. Agora eu vou começar a fazer as cotas e as demais. Primeiro eu vou começar pela edificação. Para ela não ficar nessa situação como está aqui, eu vou colocar uma região para que a gente possa dizer bem certinho qual que é a minha área aqui, tá? Nesse momento não importa o que é parede, o que é laje, o que é telhado, enfim, a gente vai fazer tudo uma região só. Então venha anotar região e eu vou pegar aqui, ó, e fazer uma região edificada. Vou pegar aqui uma diagonal e vou dar um OK. Então isso aqui é a minha área da edificação. E com isso, eu vou colocar aqui um texto dizendo a minha área, né? Então, a área dessa edificação, a gente pode ver aqui, ó. Ela é de 31,37 metros quadrados, contando toda a minha parte aqui coberta, tá? 31,37. E eu vou deixar aqui especificado, então. Essa aqui é a minha calçada, ela não conta como área coberta, então a gente simplesmente só vai identificar ela, tá? Calçada externa. Beleza. Agora eu vou começar a colocar as minhas cotas em relação à minha edificação. Então aqui eu vou ter uma cota, vou pegar aqui do cantinho do terreno, e aqui eu vou fazer uma linha, tá? Vou dar um DL aqui só pra gente fazer uma linha para ver onde ela cruza. Então ela basicamente vai cruzar aqui. E é aqui que eu vou trazer mais uma linha pra gente utilizar. Por quê? Teoricamente aqui é a minha distância mínima entre a casa e o terreno, né? O meu terreno vai afunilando. Então aqui eu tenho 1,5, mas aqui no cantinho eu tenho que ter no mínimo, na verdade aqui eu tenho 65, aqui no cantinho no mínimo eu preciso ter 1,5, tá? Então eu preciso ter isso especificado. Aqui eu já vou colocar então também, ó, em relação ao meu canto do terreno, qual que é a minha metragem, tá? E eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Como a minha residência, ela está, meu terreno ele é na diagonal, a gente vai utilizar essas linhas aqui para fazer as cotas auxiliares, ó. Tá? Então eu tenho 32 centímetros aqui. E agora a gente vai trabalhar então com o meu recuo aqui de 7 metros e 0,2. Beleza? Basicamente é isso. Agora a gente vai, nessa planta aqui, a gente vai lançar o nosso terreno para a gente poder fazer aqui tudo certinho, tá? Posso lançar aqui como uma região. No nosso caso, eu vou vir aqui em massa terreno e vou lançar uma superfície topográfica. Ele vai aparecer que não vai ser visível, mas a gente já vai ajustar isso aqui. E eu vou colocar pontos aqui no zero, né? Contando como se fosse o zero, porque o nosso terreno é totalmente plano. Topografia. Agora sim, topografia. Vou ocultar aqui. Tá? Ele pegou aqui essa minha setinha que é meu ponto interno. Eu até vou tirar ela, porque a gente não precisa. Então, teoricamente, aqui o terreno eu não preciso aplicar. Vou dar um OK. E aqui eu já tenho, então, que é todo grama, tá? Nesse caso, se eu for utilizar aqui a parte de muro,
aqui é interessante eu já colocar também, tá? Nesse caso, a gente vai deixar aberto, tá? Só vou indicar aqui, então, que eu tenho uma superfície, tá? Uma área permeável, tá? E essa minha área permeável vai ser justamente aqui o meu terreno menos essa área aqui que a gente já tem de edificação. Eu posso fazer da seguinte forma, ó, vir aqui em anotar região e fazer uma região que ela sai bem mais certinho nessa nossa questão aqui, ó. E aí a gente exclui essa parte, certo? Vou cortar aqui, aqui uma parte e aqui a outra. Então, minha grama é realmente isso, 158,54. Beleza. Teoricamente tá tudo pronto, tudo certinho aqui, a minha planta de locação, deixei bem locado. É interessante que se tiver muro, a gente coloca a altura de muro, né? A gente faz toda essa outra parte também. Deixa tudo certinho. Aqui eu posso vir e cotar, por exemplo, a minha calçada aqui para saberem, tá? E aqui também, né? Mesmo que a gente tenha uma parte aqui de laje, né? A gente pode vir aqui e fazer uma projeção, tá? Dessa laje. Então, venho aqui, oculto, dou um DL e venho em projeção e eu vou fazer isso aqui. Agora sim, eu vou exibir, tá? Basicamente isso. Então aqui a gente sabe que é aquela nossa parte da laje, tá? Basicamente isso, a nossa planta de locação tá pronta. A nossa planta de situação, eu vou fazer ela aqui na minha legenda, porque eu vou trazer ela aqui para dentro, tá? Então eu vou vir aqui em planta de situação. Escala 1 para 500 por enquanto, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou vir aqui no meu térreo, vou pegar justamente essa minha importação e eu vou colar ela aqui, ó, aqui dentro. Vamos ver, a gente não vai conseguir, né? Ela tá com uma importação, eu não consigo colocar lá dentro. O que eu posso fazer é justamente abrir aqui, em vez de fazer uma legenda, abrir uma planta de piso e fazer normal. Caso vocês não tenham importado aqui, vocês vão precisar desenhar, redesenhar, vocês podem vir aqui em legenda e vocês aqui no plano de situação vão importar um PDF e desenhar por cima desse PDF, ou se vocês já têm as quadras certinhas, vocês fazem aqui um desenho com as linhas de detalhes mesmo e depois você importa essa planta, já deixa aqui na escala certinho, tá? No nosso caso, como a gente já tem essa minha importação, a gente vai fazer isso mesmo, tá? Vou vir aqui no meu planta de situação, vou abrir e eu vou ver o que está oculto aqui. Então, primeiro eu vou em faixa de vista e eu vou ter que descer aqui para poder ver a nossa importação. Ver se eu já consigo. Ok, ok. Beleza, então o que, que eu preciso? Isso aqui não vai me contar agora, eu não vou usar. Tá? Então, teoricamente, eu preciso disso aqui. Que é a nossa planta ali de locação. Ela já está pronta, tá? Mas eu preciso colocar algumas informações. Então, eu preciso identificar qual que é o meu terreno dentre todos esses, né? Então, eu posso vir aqui em anotar região e eu vou fazer uma região aqui preenchida para que se tenha, então, essa identificação do terreno. Eu vou duplicar essa daqui, ó, ok, e vou tirar a máscara, porque aí eu consigo ver as informações. E eu preciso ter a área desse lote também. Então, eu venho aqui em texto, tá? E eu vou colocar aqui a minha área. Na verdade, a minha área desse lote é 198,3. Mas isso a gente pode ver pela própria matrícula, tá? Confirmar pela matrícula do lote. Então, aqui eu tenho a área do meu terreno. E outra coisa que geralmente a prefeitura pede é qual a distância aqui em linha reta até a minha esquina mais próxima, né? Nesse caso a gente já tem, que é o 16,3. Caso não tenha, a gente precisa colocar também. Nesse caso a gente já tem o próprio norte, que também é indicativo.
tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e explodir as camadas para que eu traga esse norte aqui mais próximo, né? Então, eu já deixo aqui certinho. E basicamente é isso. A gente pegou uma planta pronta lá do nosso site da prefeitura. Caso a gente não tenha, a gente precisa realmente fazer tudo isso aqui, ó. Renumerar todos os meus lotes. Eu não preciso ter todas essas medidas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e apagar elas. Eu só preciso das medidas do meu lote. Isso aqui é muita informação, tá? Então, a gente já vai deixar apagado aqui. Vamos ver se eu dou um SA, se vai apagar tudo até do meu lote. Então, apagando uma por uma. Ótimo. Beleza, então. Então, praticamente a gente deixou tudo certinho aqui, tá? Deu uma despoluída aqui na nossa prancha e a gente vai estar utilizando isso, tá? Uma medida importante que a gente precisa ter esses 10 metros aqui, porque geralmente isso vai de código de obras ali de cada município. Nesse caso, como a nossa rua aqui ela tem até 12 metros, a gente vai ter uma calçada de 2 metros frontal. Então a gente vai estar utilizando isso aqui dentro também, tá? Vai estar fazendo depois o detalhamento da calçada com base aqui nos tamanhos e códigos de obras, né, na dimensão e códigos de obra também do município, beleza? Mas basicamente a nossa planta de situação tá pronta e a nossa planta de locação também, tá? Lembrando que ela, como a gente explodiu, agora ela ficou aparecendo. Então eu posso simplesmente vir aqui, vamos ver, se eu apagar daqui, ele vai apagar lá também. Então eu posso simplesmente vir aqui e ocultar agora tudo isso, tá? E a gente já tem tudo certinho aqui dentro também. Beleza, pessoal? Claro que aqui a gente tá lá no nosso térreo, né? Na nossa planta de locação deu a mesma coisa. Então a gente vai ocultando mesmo assim, porque se eu excluir, a gente vai perder as informações dentro da nossa outra planta. Então é importante que a gente venha ocultando. Deixei pronto aqui, depois a gente só vem, lança a calçada aqui, faz o detalhamento da calçada. Mas nossa planta de situação está pronta e nossa planta de locação também. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai começar a ver a questão das tabelas, tá? Tabelas ali de esquadrias, né? Tabelas de áreas. E a gente vai trabalhar aqui dentro com isso, tá? Então, um beijo, até a próxima aula.